Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblico, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos agora na fase final de Daniel. Mas antes do estudo, vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você gostaria de retirar. E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, entendendo que esta é uma boa ferramenta para crescermos juntos. E depois da vinheta, mas antes da vinheta até inclusive vou passar aqui um vídeo, uma chamada da Conferência de Jovens da Fiel do próximo ano, que eu comentei semana passada, que eu estarei criando uma promoção para sortear um ingresso para alguém. Então depois do vídeo da Fiel, vai ter a vinheta e nós vamos para o estudo. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo, que ora por alguém como eu, intercessor, que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023. O estudo de hoje está no capítulo 11, versículos 1 a 35. Eu vou ler na minha versão NVI e nós vamos depois para os devidos estudos e aplicações. Diz assim: E no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei e o dele apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia. E depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, ele que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte do que ele e governará o seu próprio reino, com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas não manterá o seu poder, tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, com sua escolha real e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o luto. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, e suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra.
Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma... Perdão. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação irresistível, que levará os combates até a fortaleza do Rei do Sul. Em face disso, o Rei do Sul marchará furioso para combater o Rei do Norte, que enfrentará com um enorme exército. Mas apesar disso, será derrotado. Quando o exército for vencido, o Rei do Sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Pois o Rei do Norte reunirá outro exército maior do que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o Rei do Sul, e os homens violentos do povo que pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o Rei do Norte virá, construirá rampas e cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do Sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo, e se instigará na terra magnífica e terá para destruí-la. Virá com o poder e todo o reino para uma aliança com o Rei do Sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada se ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância e a arrogância lhe dará o fim. Depois disso, ele se dirigirá para a fortaleza da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então, um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada das fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o Rei do Sul. O Rei do Sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tomados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo, seu exército será amassado, e muitos cairão em combate. Os dois reis, com o coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim virá ao tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios da região das costas ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando, tratará com bondade aqueles que abundarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com sacrifícios diários e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aquele que tiveram violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados. Capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos não sinceros se ajuntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Por isso, só acontecerá no tempo determinado.
Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e graças te damos por mais um dia, por mais um estudo, e obrigado pelos Teus ensinamentos. Conduza-nos nessa devocional para que possamos crescer a cada dia mais. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um texto bem difícil, eu vou falar o contexto em modo geral e vamos diretamente para as aplicações, beleza? Bom, o capítulo 11, ele é uma sequência do capítulo 10. Ele, bem como também ele é uma confirmação dos outros capítulos anteriores, onde nós temos visões, onde nós temos sonhos, e todos eles sendo interpretados sempre na linhagem de reis, vencendo reis, reinados, vencendo reinados e dominando outros reinados. Então é uma sequência do 10, ao mesmo tempo que também é uma confirmação de outros capítulos. Temos aqui mais uma vez a demonstração desses conflitos entre os reinos do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Nós temos também uma confirmação, né, de uma divisão futura desses reinos, algo que já foi apresentado anteriormente. Então aqui mais uma vez fala que esse reino será dividido futuramente. Há uma mudança de domínio entre reinos. Nesse momento aqui, essa visão é quando a Grécia vai começar a dominar a Pérsia. Então nós já temos essa pequena divisão, esse pequeno início, né, de sonho, onde um rei vai dominar outro. Mas aqui também já fala que futuramente outros reinos irão dominar a Grécia para chegar até um rei maior. E esse rei maior nós sabemos que é um rei que domina sobre todos os reinos. Então, diante dessa visão, historicamente falando, né, com relação à questão dos reinos, com relação a rei que domina reino, eu até vou convidar meu amigo Jonathan, né, para um dia qualquer, quem sabe, ele gravar um vídeo para a gente expor essa questão histórica, onde reinos dominam reinos, quem era cada rei, que nós vamos observar aqui contextualizando. Nós temos aqui já pertinho Alexandre o Grande. Então, assim, historicamente falando, até, Jonathan, por favor, se um dia você puder, meu amigo, vem aqui contar essa história, né, dos reinos, para que a galera fique ciente de história. Como eu não sou muito bom na parte histórica, eu vou focar um pouco mais nessa questão somente do texto bíblico voltado para nós, com implicações que nós devemos viver. Então, assim, só para relembrar que esse capítulo 11, ele traz todo aquele contexto histórico e, mais uma vez, confirmações de reinos dominando reinos e divisões dos reinos que já existiam. Então, para lembrar que o reino do norte, que é Israel, ele a princípio já estava dominado pela Síria, e o reino do sul, Judá, teve essa sucessão de reinados, onde foi a Babilônia, que causou exílio, depois Persas, agora a Grécia, futuramente outro reino. O que nós podemos entender com tudo isso em Daniel? Esses sonhos, essas visões, tudo isso que aconteceu com os reis anteriores, com o próprio Daniel, é para demonstrar, acima de tudo, os cuidados de Deus para com os seus. A promessa também nessa carta de Daniel, e aqui fica claro, onde Deus cuida dos seus. Lembrando de todo o contexto também da carta de Daniel, que ela foi criada justamente para que nós, o povo de Deus, tivesse esperança em Deus. Apesar dos pesares, apesar de cada falha, apesar de nós nos termos desviados, nós podemos ter esperança. Nós sabemos que haverão tribulações, reinos dominando reinos, reinos sendo divididos por causa do próprio coração, por causa do próprio pecado, mas, acima de tudo, o povo de Deus está sendo sempre cuidado. Com base nisso, as aplicações ficam assim. Creia nos planos de Deus. Então, ele sempre apresentou o seu plano. De alguma forma, ele sempre apresentou através de sonhos, visões, e Daniel foi sempre escolhido para assim divulgar. E agora nós estamos vendo, para aqueles que não acreditavam, as coisas estão se cumprindo. E nós precisamos também crer nos planos de Deus, porque se cumpriu naquela época, também se cumprirá hoje. E nós temos uma promessa que virá, que Jesus virá para resgatar os seus. Então, creia nos planos de Deus. Segunda aplicação, firme-se no Senhor. Entra o reino, sai o reino, mas o povo de Deus se manteve firme, porque nós estamos nos deixando abalar. Então, estejamos firmes também no Senhor. É de grande importância que a gente possa se firmar nele. E a terceira e última aplicação, estude a Bíblia. Daniel, naquela época, ele conhecia a lei de Deus. Eles estudavam. E hoje eu estudo a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, para que eu possa crer nessa vontade. Então, estude a Bíblia para conhecer a história, para conhecer o que aconteceu no mundo,
não só aos olhos do que o povo fala, mas à luz das escrituras que Deus deixou revelada. E a grande ideia fica assim: ao estudar a Bíblia, passo a conhecer os planos de Deus e, crendo, me firmo no Senhor. Eu vou ler novamente. Ao estudar a Bíblia, passo a conhecer os planos de Deus e, crendo, me firmo no Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus. Até nosso próximo encontro.